Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, seja a hora que você esteja vendo esse vídeo, seja bem-vinda, bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Roberto Martins e hoje nós vamos falar de ferramentas estatísticas da qualidade. Qual é o objetivo de você treinar todos os seus colaboradores e colaboradoras nas ferramentas estatísticas da qualidade? É capacitá-los a analisar e solucionar problemas. É inseri-los na melhoria contínua. Né? Isso é muito importante, porque essas pessoas têm perspectivas muito úteis para o entendimento dos processos, das tarefas e para a melhoria deles. As ferramentas a gente pode ver como que se fosse um kit, né? O famoso toolkit, que está numa box aqui, ilustrando, né? Alicate, espátula, chaves de fenda, cada uma tem um objetivo para solucionar o problema. É a mesma coisa com essas ferramentas. Cada uma delas tem uma função específica, uma finalidade na solução de problemas, na melhoria contínua. E eu vou explicar cada uma delas para vocês agora. A primeira é a folha de verificação, que é um formulário estruturado para a coleta de dados aonde as coisas estão acontecendo, transformando fatos em dados, implementando um dos princípios dos nossos gurus da qualidade, W. Edward Deming. A partir então de refletir o que acontece na operação através de dados, eu ainda vou tentar utilizar formulários que permitam a interpretação sem um processamento de dados eletrônico. Como que é isso? Esse aqui é um exemplo, né? Eu tenho aqui uma montagem final, fiz uma coleta sobre os tipos de defeitos que ocorreram e rapidamente aqui eu já identifiquei pela marcação feita qual é o mais recorrente. Então a marca não precisou dos dados para transformar em informação. Essa marcação já gerou a informação e eu percebi que D é o defeito mais ocorrente. Outro exemplo aqui, agora um gráfico, em que eu tenho o produto que está sendo inspecionado e eu percebo que essa região aqui de montagem da cabeça com o cabo é a que trouxe mais não conformidades, né? Então é importante você perceber que graficamente eu já tenho a informação, né? Eu não tenho, se tivesse várias marcas aí, os dados em si numéricos, mas eu já tenho aqui a informação da onde está o problema. Essas são formas de usar folhas de verificação para já pré-processar os dados. Para preparar uma folha de verificação, não é pegar uma folha em branco e sair desenhando o formulário. É preciso que o grupo, né, tenha uma concordância sobre o que vai ser observado, qual problema ou quais problemas vão ser medidos, né, e quais causas ou qual causa vai ser a medida. Também outra informação importante é o período de tempo que se vai medir, né? Cuidado com séries históricas muito grandes de dados já coletados que podem não ser a realidade atual do processo ou tarefa. Também muito cuidado com períodos curtos de coleta que tirem sazonalidades. Então, por exemplo, em algumas organizações, algumas semanas do mês são muito mais atribuladas do que as demais, mudando o desempenho. Então é importante incluí-las, né? Se você também opera em vários turnos, é importante incluí-los. E aí, a partir disso, se define o formulário, que vai ser utilizado na coleta de dados. E aqui eu gostaria de uma observação. Treine as pessoas que vão coletar os dados, para que seus dados tenham garantia de qualidade. E, portanto, as suas análises sejam boas. Essa é a nossa primeira ferramenta. A nossa segunda ferramenta a gente vai emprestar da estatística, né? Que é o histograma,
que vai trazer uma informação muito interessante para nós: a distribuição dos dados através de classes. Né? A minha classe aqui são os defeitos na célula X por turno de trabalho. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que são as possíveis ocorrências. Rapidamente aqui, após a contagem da frequência num período de coleta de dados, a gente já tem aqui uma informação interessante sobre essa distribuição, que é o valor mais comum, uma posição, né, do conjunto de dados, e que também tem muitas características de ser também a média. Sabemos também o máximo valor e o mínimo de valor no período coletado de dados, indicando a variação de defeitos por turno. Um mínimo de 2, um máximo de 6, uma variação de 4. Importante que isso aqui não é um gráfico de barra e nós não temos o comportamento da variável no tempo. É uma distribuição nos intervalos de classe com destaque para a posição e para a dispersão dos dados em termos de variação. Essa é uma ferramenta poderosa que nos traz duas informações sobre os dados coletados. A nossa terceira ferramenta é o diagrama de Pareto, que parece um gráfico de barra com as barras ordenadas do maior para o menor em ordem decrescente. Pareto foi um economista italiano do século XVI ou XVII que propôs essa análise após estudar a distribuição de renda na população. E ele percebeu que poucos acumulavam muito, nada semelhante com hoje em dia. Juran percebeu que os problemas da qualidade, poucos problemas, representam boa parte daquilo que ocorre de problemas. Então ele trouxe a ideia de fazer a análise de Pareto para identificar os poucos vitais, que podem ser problemas, como é o meu exemplo aqui, ou podem ser causas dos problemas, que não tem exemplo aqui. Mas o importante é que isso vai nos dar prioridade. Percebam que eliminar esses dois problemas será reduzir bastante a insatisfação de nossos clientes. A priorização não é só pela frequência de ocorrência, este gráfico. Ela também pode ser pelo custo das ocorrências, este outro. E esses poucos vitais podem mudar ou não. Importante que isso aqui geralmente afeta o cliente e esse aqui é uma questão de afetar os lucros, a margem, né? Aí a nossa quarta ferramenta é o diagrama de causa e efeito, conhecido também como diagrama de espinha de peixe ou Ishikawa, que é o sobrenome do seu proponente. Ishikawa, durante treinamentos, assessorias visando a implantação da filosofia de Demi e Juran no Japão de pós-guerra, percebeu que grupos de melhoria tinham muita dificuldade em separar problema de suas causas. E aí ele propôs, então, padronizar grupos de causas, que eu já falo quais são, do problema. Que isso é fundamental para uma boa solução de problemas. Então, o diagrama, ele nos permite trabalhar todas as causas de um efeito indesejado, quando é um problema, ou o efeito desejado, como é um objetivo, de um processo ou tarefa, né? E uma coisa muito importante, deve ser construído através do uso do brainstorming, numa reunião coletiva, num trabalho coletivo, com todos envolvidos, com diferentes perspectivas dos 6 M's, para que a gente padronize o entendimento do que é problema, o que temos que resolver, o que são causas que estão levando a esse problema. E que as pessoas possam apresentar hipóteses de prováveis causas que levam a esse efeito
de uma maneira livre, sem julgamento, para que depois, com dados, a gente vá validar algumas e negar outras. E com isso haverá um aprendizado, um melhor entendimento do processo em estudo e de maneira coletiva. Isso tem muito benefício, porque cada uma das pessoas abandona seu modelo mental do processo que ele tinha na cabeça e passa a usar esse modelo coletivo. Isso tem um ganho tremendo para as novas rodadas de tentativas de solucionar problemas. Então vamos olhar aqui, a gente vai ter aqui um causa e efeito, né? Aqui na cabeça do peixe está o resultado de processo, né? Que é o problema, que é aquilo que causa impacto negativo no cliente, interno ou externo. Do lado de cá está separado as causas e tradicionalmente se usa 6 M's, né? Então, um equipamento, um ativo, é utilizado por um colaborador que segue um método e transforma uma matéria-prima. Essa matéria-prima pode ser física ou informação, como na prestação de serviço. Isso ocorre no ambiente, né? E tem uma medida que é tomada para controlar o processo, algumas causas e o efeito também. Em algumas situações, né, é utilizado só esses N's aqui, os 4 primeiros, né? Mas é recomendado a vocês usar os 6 M's, porque ambiente e medida influencia bastante. Outras versões não muito populares utilizam 4P, né? Onde é política, pessoal, que é semelhante à mão de obra, procedimento, que é semelhante a método, e planta, que é mais genérico, que inclui ambiente e outras coisas. A nossa quinta ferramenta é o fluxograma, que, diferentemente do causa e efeito, que separava os recursos do resultado, agora o fluxograma vai organizar a espinha no seu fluxo de realização da tarefa ou processo, na sua sequência de passos. Para isso, nós vamos representar o começo, o meio e o fim do diagrama com símbolos específicos, demonstrando fluxos possíveis a partir de desvios que podem ocorrer no processo, né? Então, está ilustrado aqui 2 fluxos a partir de um desvio. Então, é importante que tem começo, meio e fim e os desvios que vão dar os caminhos. Diferentemente daqui, que estava agrupado em causas, em grandes grupos homogêneos. Aqui a gente vai utilizar esses recursos em determinado momento para fazer determinado processamento ou para tomar determinada decisão, começando num lugar e terminando no outro. Então vamos observar aqui 2 exemplos. Então aqui eu tenho um fluxograma com começo, um primeiro fluxo eu vou marcar aqui. É algo que realmente quer fazer? Não. Então, para aqui, não faz. E eu vou ilustrar com cores para que a gente possa identificar os fluxos possíveis. Então, o desvio já fez um caminho. Na alternativa desse desvio, nós temos, então, é realmente interessante fazer isso. Mas pode acabar mal? Não. Então, pode fazer. Um outro fluxo foi identificado nesse segundo desvio. Agora, desse segundo desvio, a gente pode ter mais 2 fluxos surgindo. Ah, mas daria uma boa história? Não. Então não faça. Percebam que eu já tenho 3 saídas e a última mas dá uma história boa sim. Então faça. Então eu tenho 4 saídas
de um fluxo principal, perceba que tem aqui um fluxo principal e ele vai produzindo saídas à medida que eu vou tomando decisões, né? Então, o fluxograma, ele procura deixar o fluxo na vertical, mas ele vai representando os desvios possíveis que existem e as saídas possíveis que existem. Existe um começo, mas podem existir várias saídas, neste caso, duas. Este outro aqui é o mapa fluxograma, né? Que é um fluxograma geralmente de processo, em que eu adiciono pistas ou layers. Essas faixas aqui, como de uma pista, de uma estrada, ela identifica setores ou pessoas que fazem parte do fluxograma. Informação que não está presente aqui. Aqui eu consigo ver que tarefa, onde começa, que tarefa é feita, quando transfere, que decisão desvia ou continua e aonde termina, né? Então, é importante que eu tenha símbolos muito semelhantes, mas eu tenho uma informação aqui que é a informação do processo de quem está fazendo. Eu consigo responder. Aqui eu não consigo saber quem. Ok? A nossa sexta ferramenta agora é o diagrama de dispersão. E esse diagrama é muito interessante quando eu estou tentando fazer uma relação entre o que leva uma causa, como que ela leva a um efeito. Então, eu vou variar a causa, vou aqui no caso aumentando, né, e vou percebendo que isso vai transferindo também efeito. Está aumentando o meu efeito. Então, por exemplo, eu estou aumentando aqui a temperatura e posso estar aumentando o refúgio. Então, há uma transmissão de variação e isso parece ser uma transmissão linear, seguindo uma reta. Quando isso ocorre, existe uma correlação, uma relação conjunta entre as variáveis x e y. Vamos olhar um pouquinho melhor esses tipos de correlação. Então, por exemplo, neste caso aqui, eu falei que é um diagrama de dispersão, né? Essa dispersão, quando ela é baixa, ela mostra um relacionamento conjunto, uma correlação positiva forte. Neste caso, cresce, cresce, então é positiva e é forte. Já aqui, cresce, mas dispersa muito mais. Observem, essa nuvem é muito mais dispersa do que essa. Então, a correlação ainda é positiva, porque cresce, cresce, mas ela é fraca. E quando você aumenta a causa e não percebe necessariamente, percebe que para o mesmo valor você encontra 3 valores. Você tem uma dispersão muito, muito grande. Aí não existe variação conjunta, não tem correlação. Quando você aumenta a causa e abaixa o efeito, mas isso é bem proporcional e dispersa pouco, a correlação passa a ser negativa, mas é forte. Um aumenta, o outro diminui. Se você aumentar o número de pessoas trabalhando no atendimento do McDonald's, por exemplo, qualquer atendimento, por falta de espaço, de instrumentos de trabalho, as pessoas podem até piorar o atendimento, o nível de serviço para os clientes, né? Aqui, a correlação já está mais dispersa, mas ainda continua o aumento da causa, leva à diminuição do efeito. Então, a dispersão estabelece se existe ou não relação conjunta, correlação, e se é de natureza forte ou fraca. Tá? Então, é importante que a gente vai ter uma informação muito valiosa.
A nossa sétima ferramenta é o gráfico de corrida, Run Chart, que é muito utilizado para monitorar ou causa ou efeito de um processo e mostra para nós o comportamento de causa ou efeito no tempo. Observem aqui é ano, mas poderia ser dia, minuto, hora, mas o importante é que aqui esteja o tempo. E neste eixo aqui deve estar a causa ou efeito. O que é interessante desse gráfico? Que nós vamos observar comportamentos de crescimento, de decrescimento, ou seja, a gente vai perceber a variação no tempo, como nossas variáveis variaram no tempo. Veja, essa cresceu, diminuiu, voltou a crescer novamente, num ritmo aparentemente menor do que havia crescido. Né? Então, o Run Chart ele pode nos trazer informações ainda melhores. Se eu adicionar uma linha de meta, por exemplo, eu colocar aqui uma média, eu colocar aqui uma meta mesmo, né? Então, quando eu adiciono uma linha de referência, eu posso ver se há uma tendência de crescimento, uma tendência de baixa, se há uma tendência de comportamento cíclico ou se há pontos em que as curvas se encontram em tendências de alta ou baixa. Isso é muito interessante para a gente, porque a gente pode destacar mudanças e tendências no tempo. Não esquece que aqui sempre será o eixo do tempo. E isso é muito interessante quando, por exemplo, a gente vai ver se realmente aumentou uma variável, um efeito indesejado, quando aumentou um custo, aumentou uma reclamação, né? Diminuiu o faturamento. Tem meses que aumenta a reclamação dos clientes e tem meses que abaixa. Então, tudo isso é muito importante para a gente ter consciência da ocorrência de um problema ou de uma causa no tempo. Isso aqui não é um gráfico de controle, porque agora eu vou explicar a oitava ferramenta e vocês vão ver o que é um gráfico de controle. Então, a nossa oitava ferramenta é um gráfico de controle que é muito apropriado para a gente conhecer a variabilidade de processo, né? E, a partir desse conhecimento, controlar. E essa variabilidade do processo é fruto de um estudo do processo quando se retira várias amostras do processo, calculam-se estatísticas que permite chegar ao limite superior de controle, a linha média, o limite inferior de controle, que são parâmetros do processo. Diferentemente lá no Run Chart, onde a gente colocava meta, média, não, aqui são parâmetros do processo. E o comportamento da distribuição das amostras, da estatística das amostras aqui, vai nos dar uma ideia se o processo está ou não sob controle estatístico. Se ele está, nós teremos somente variação de causas comuns, ou seja, é previsível, ele vai estar variando as amostras dentro desses limites e o processo provavelmente vai estar variando um pouquinho mais, né? Se não tiver sob controle estatístico, então a gente tem a presença de causas especiais e a gente não pode prever a variação porque ela não está estável. Então isso é uma informação muito importante para controle e também para a melhoria, porque se não é previsível, a gente não pode utilizar essa ferramenta, mas a gente precisa melhorar o processo. Se ele é previsível, a gente pode ver se estabilizou a solução que a gente propôs. Então, assim, eu encerro esse vídeo
e espero que ele tenha sido útil para você para conhecer as ferramentas estatísticas da qualidade ou para dar algum detalhe que você não conhecia. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo!